Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal dos YouTubers. Semana passada, no domingo passado, nós tivemos um vídeo diferente. Se você ainda não assistiu, vai estar aqui, clica aqui, vai para esse vídeo. Se não tiver aqui porque eu não consigo fazer, vai estar aqui embaixo o link, tá bom? Mas acho que vai dar certo aqui em cima. E hoje nós vamos falar sobre uma carta do Novo Testamento, escrita por Pedro. A gente pode resumir 1 Pedro da seguinte forma: sofrimento e consolação. A gente encara várias situações difíceis. Por causa do pecado dos outros, por causa desse mundo caído e ruim, por causa do nosso próprio pecado, às vezes dói lidar com todas essas coisas, mas a forma como a gente reage a elas, ela tem essa maneira como reagimos tem que ser um reflexo de quem nós somos em Jesus. Nós somos chamados em Cristo, resgatados pelo poder do Espírito Santo e do sangue de Jesus para sermos santos, para sermos representantes da imagem de Deus aqui na Terra. Então, quando a gente encarar essas situações de sofrimento, de dificuldade, seja por causa do meu pecado, pecado do outro, pecado do mundo, a gente tem que refletir essa identidade. Os versículos-chave de 1 Pedro se encontram no capítulo 4, versículo 12 e 13, que dizem o seguinte: Amados, não se surpreendam com as provações de fogo ardente pelas quais estão passando, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se muito, pois essas provações os tornam participantes dos sofrimentos de Cristo, a fim de que tenham a maravilhosa alegria de ver sua glória quando ela for revelada. O sofrimento faz parte da vida do cristão. A gente vai sofrer, a gente vai encarar situações difíceis, às vezes vai doer na nossa vida lidar com o nosso pecado, com o pecado das outras pessoas. Mas isso nos identifica com Jesus. Por isso que a resposta a isso tem que ser quem nós somos nele, que é santos, que é separados, que é alguém que é diferente. E passando por isso tudo, sendo perseverante diante disso, um dia a gente vai ver a glória de Cristo manifesta em nós. Hoje já nos ajudando a vencer o pecado, nos ajudando a crescer, e também um dia no futuro a gente vai estar com Jesus e vai ver que ele passou sofrimento e hoje ele está lá à direita de Deus vivendo com toda a glória. E um dia a gente vai viver junto com ele nesse lugar. O autor da carta de 1 Pedro é o apóstolo Pedro, aquele que cortou a orelha do cara lá quando foram prender Jesus, aquele que negou Jesus 3 vezes, aquele que era super nervosão, estourado, assim. Se você ler os evangelhos, você vai ver que Pedro é assim. E esse cara, depois de transformado por Jesus, ele se torna um dos grandes pastores de Jerusalém. E ele que escreveu essa carta, que diferente das cartas de Paulo, que recebe o nome de quem está recebendo a carta, daqui para frente as cartas receberão o nome daquele que escreve. O autor dessa, Pedro, como eu falei, ele escreveu para os cristãos que estavam na Ásia Menor, uma região da Ásia ali, e ele estava na Babilônia no ano 63 depois de Cristo. A gente dividiu a carta de 1 Pedro em 6 partes. A primeira delas nós chamamos de saudação, que é o capítulo 1, os 2 primeiros versículos, onde Pedro manda um salve ali para a galera na Ásia Menor e pede para que o Deus Trino, Deus Pai, Filho e Espírito Santo derrame graça e paz de forma abundante sobre a vida deles. A segunda parte nós chamamos de salvação, que é o capítulo 1, versículo 3 até o versículo 12, onde por sermos salvos em Jesus Cristo, termos perdão dos nossos pecados, essa nova identidade que nós recebemos, ela nos ajuda a lidar com as circunstâncias e perseverar diante das dificuldades. A terceira parte nós chamamos de santificação, que vai do capítulo 1, versículo 13 até o capítulo 2, versículo 10, onde a nossa vida terrena, a nossa vida aqui na Terra, a nossa rotina aqui, tem que ser um reflexo, uma imitação de quem Deus é. E Deus é um Deus santo, um Deus que não se relaciona com o pecado, que não comete pecado. Então a nossa vida aqui tem que ser uma busca sempre em nos parecermos mais com Ele, mais com Jesus, vencendo o pecado, lutando contra o pecado e realmente vivendo essa identidade de santos em Cristo Jesus. A quarta parte nós chamamos de submissão, que é o capítulo 2, versículo 11 até o capítulo 3, versículo 12, onde a gente percebe que todos os nossos relacionamentos têm que ser baseados em uma vida de submissão às autoridades dadas por Deus à nossa vida, como pai, mãe, pastores, líderes de grupo pequeno, professores e professoras,
avós, tios, não sei quais são as suas autoridades, mas você tem que viver em respeito e em humildade diante delas, porque Jesus viveu assim. Jesus, ele é conhecido como servo sofredor. Ele veio e cumpriu a obra dele em submissão e obediência a Deus. Então, se Jesus fez isso, ele é o próprio Deus Filho, a gente tem que fazer isso também. A quinta parte nós chamamos de sofrimento, que é o capítulo 3, versículo 13 até o capítulo 5, versículo 12, onde essas coisas ruins que estão acontecendo, as dificuldades, os sofrimentos, as perseguições, as dores, isso tudo, a gente tem que olhar para isso de uma forma positiva, porque Deus usa também o sofrimento e essas coisas ruins para moldar, para construir Jesus, a imagem de Jesus em mim e em você. Então a gente tem que olhar para isso e agradecer. Deus, muito obrigado por construir, por modelar, por imprimir a imagem de Jesus em mim. Então eu vou olhar para o sofrimento e entender, isso faz parte do plano de Deus e eu vou perseverar diante disso, porque Ele vai moldar em mim um caráter santo, um caráter parecido com o de Jesus. A última parte, a sexta parte, nós chamamos de conclusão, que é o capítulo 5, os últimos 4 versículos ali, o 12, 13 e 14, onde Pedro está falando que tudo que ele escreveu ali é para encorajar os crentes a continuarem firmes e perseverantes diante do sofrimento e testemunharem da graça e do amor do nosso Deus. Fatos interessantes. A palavra sofrimento aparece 15 vezes na carta de 1 Pedro. Então eu acho que ele está querendo ensinar alguma coisa a respeito disso. De acordo com a história da igreja, a tradição, Pedro ele foi morto crucificado, só que ele não julgou ser digno de ser morto e crucificado igual ao seu mestre. Então ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Pedro divide os dons dados pelo Espírito Santo em 2 tipos, os de servir e os de falar. Eu acho que deve ser uma coisa meio que os de servir talvez são dons mais de backstage e não são tão percebidos, não são tão vistos. Agora esses de fala talvez sejam dons mais relacionados à comunicação, a estar à frente, então de mais destaque talvez, não sei. Mas o legal de Pedro, é ele ensinar que esses dois fazem parte do Espírito Santo, capacitando a igreja. Então cada um tem a sua função dentro do todo da igreja, dentro do todo da obra de Deus. Indicações. Como sempre aqui embaixo, linkzinho pro Bible Project, com um vídeo sobre 1 Pedro. Lembrando que tem legenda em português lá, gente. O vídeo tá em inglês, mas tem legenda, então, ou você pratica o seu inglês aí se você sabe um pouquinho. Se não, faz que nem eu, põe legenda ali, você é feliz e aprende mais sobre este livro da Bíblia maravilhoso, essa primeira carta de Pedro. Valeu, pessoal! Mais um vídeo aqui nos YouTubers, então se você ainda não curtiu, curte. Se não compartilhou ainda, compartilha com alguém. Comenta aqui embaixo, como sempre, o que você acha que pode melhorar aqui no canal, o que você achou, o que você aprendeu do vídeo de hoje. E se não é inscrito no canal, se inscreve, pô. O que você tá esperando? Aqui a gente tá se esforçando aqui, ó, querendo chegar no 1000 inscritos, sei lá, whatever, entendeu? Ajuda nós aí. E a gente se vê semana que vem.